O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirma que Alexandre de Moraes tem total apoio da corte. O decano faz referência à ação sobre o golpe de Estado e outros processos contra Jair Bolsonaro. A declaração é uma resposta às especulações de que a corte estaria dividida. A revista Veja, Gilmar Mendes ressaltou que, se não fosse Alexandre de Moraes, o país teria se tornado um grande pântano institucional. O decano do Supremo reitera que o colega tem e merece apoio integral. Chamar mais uma vez os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Vilela. Ô Dora, de que forma o Supremo vem se posicionando diante de todo esse processo de julgamento, não só de Jair Bolsonaro, mas também de outros integrantes da tentativa de golpe, como se fala, como os ministros falam? E é uma questão corporativa ou é uma questão realmente de se defender o ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu acho que é uma questão institucional, sabe? Porque, principalmente agora, diante desses ataques do presidente dos Estados Unidos, porque ele foi na carta inicial dele, também depois na carta que ele enviou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi bastante explícito com relação ao Supremo Tribunal Federal, à Justiça Brasileira, e ali no STF havia uma decisão inicial de não se fazer uma resposta, não se fazer um pronunciamento, deixar essa questão a cargo do governo. E agora a gente vê, quando se escolhe um porta-voz, e não é um porta-voz qualquer, é o decano da corte, para falar em apoio ao ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, quer dizer um apoio ao conjunto do tribunal. É isso que significa essa manifestação do ministro Gilmar Mendes, porque aí a corte está sob ataque e o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, como poder máximo do Poder Judiciário, é um pilar da democracia. Por isso que eu digo que é uma defesa da instituição, que eu acho que dessa maneira como foi feita, sem ser um falando uma coisa, outro ministro falando outra, até porque as decisões do ministro Alexandre de Moraes têm sido corroboradas e confirmadas pela maioria da corte, às vezes nem sempre por unanimidade, na maior parte das vezes por unanimidade, mas uma divergência aqui, outra ali. Agora, recentemente, se ressaltou a divergência do ministro Fux, mas veja, não alterou o resultado do julgamento. Ele foi contra dessa questão das medidas cautelares, mas não foi um voto só. Então, o tribunal tem se mantido firme e procurando uma posição, se não unânime, pelo menos majoritária de unidade. E é um posicionamento público necessário para você, Vilela? Eu vejo que sim, eu vejo que é necessário uma manutenção da unidade da instituição. E aí é interessante a gente resgatar que até 5 anos atrás, mais ou menos, isso não era uma realidade. Até 2019, a gente tinha um Supremo Tribunal Federal bastante fracionado, com conflitos internos, com rusgas, inclusive públicas, que apareciam nos julgamentos, nas sessões de julgamento. E me parece que de 2019 e 2020 para frente, foi se construindo uma unidade e que agora essa unidade se demonstra de uma forma bastante sólida no momento em que o próprio tribunal é questionado, especialmente ao longo desse conflito com os Estados Unidos. Então, eu vejo que nesse sentido foi importante até para que o Supremo Tribunal Federal mostre sua força enquanto instituição.